Vamos lá, pessoal? Ação penal. O que nós podemos falar de ação penal? Ação penal, o que é ação? Espécies de ação. Espécies de ação, ação penal. Espécies de ação, ação penal, né? Só podemos estar falando das ações penais, né? Porque a gente está trabalhando em direito penal. O que é o direito de ação? Vamos lembrar rapidinho aqui, ó. O Estado, ele tem o direito de quê? Direito de punir. E o cidadão? O cidadão não tem direito, não? O cidadão tem o direito de liberdade. Isso aqui causa o quê? O Estado tem o direito de punir e o cidadão tem o direito de liberdade. Isso causa o quê? Conflito. Causa um conflito, causa uma lide. Causa um litígio. Litígio. É ou não é? Então nós temos uma lide. Temos um litígio. Temos uma briga. Alguém tem que resolver essa lide. Alguém tem que exercer o quê? A jurisdição. O que é jurisdição? Em linhas muito breves. O que é jurisdição? Dizer o direito. Dizer o direito. Só que, quem vai dizer o direito? O Estado. Para o Estado dizer o direito, ele precisa ser provocado. Princípio da inércia da jurisdição. Já está? Princípio da inércia. Vige o princípio da inércia da jurisdição. O Estado juiz precisa ser provocado. Então, o que é ação? O que é ação? O que é o direito de ação? Estamos trabalhando espécies de ações penais, não é isso? O que é ação? Se você pudesse resumir em uma palavra na sua prova para o seu professor ficar grato. Provocação. Ação é provocação. Eu preciso provocar o Estado juiz. Preciso ou não preciso? Para que ele diga o direito. Porque há um litígio. Olha que construção bela na sua prova, uma questão discursiva. A ação penal vem para provocar o Estado juiz para dizer o direito, pois há uma lide entre o direito de punir e o direito de liberdade do cidadão. Tranquilo? Então aqui nós temos o direito de ação, que é uma provocação ao Estado juiz para ele dizer o direito. Como que ele vai dizer o direito? Eis a pergunta. Como que esse cara aqui vai dizer o direito? Através de um processo. Então o que é o processo? O processo é um instrumento. Então eu tenho um direito de ação. Eu ou o próprio Estado através do Ministério Público, que o Ministério Público é o titular da ação penal, é o dominus litis, é o dono da lide. Eu tenho o direito de ação, que é uma provocação, para o Estado juiz dizer o direito através de um instrumento chamado processo. Para que esse processo seja deflagrado, seja iniciado, eu preciso exercer o meu direito de ação, de provocação. Tranquilo? Pegou esse tripé? Então agora vocês já sabem o que é a ação. Vamos para a ação penal. A ação penal. Estamos trabalhando na ação penal. A ação penal, ela pode ser pública, que é a regra. A ação penal pode ser pública, que é a regra. Pública é a regra. E pode ser privada. Eu já sei o que é a ação. Ação é provocação. Alguém precisa provocar, ocorreu um crime. Eu preciso provocar o Estado juiz. Preciso exercer meu direito de ação para que o Estado juiz diga o direito, porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Entraria no crime de exercício arbitrário das próprias razões. E essa ação, em regra, ela é pública. O tipo penal, ele não precisa falar assim, matar alguém. Ação penal pública. Não precisa falar. Se o tipo penal ele não trouxe nada, eu sei que essa ação penal é pública. E se não trouxe nenhuma condição, ela é pública incondicionada. Beleza?
Na ação penal pública, quem é o titular da ação penal? O titular da ação penal é o MP. Na ação privada, quem é o titular da ação penal privada? Qualquer pessoa. O ofendido. Não, na ação penal privada não é qualquer pessoa. É o ofendido. É o ofendido que a gente chama de querelante. Tá? Não é qualquer pessoa, não. Querelante. Aqui não é qualquer pessoa. Quem é o titular da ação penal privada? É o querelante. É o ofendido. Ofendido. Beleza? Isso aqui é Não tem o... aquele negócio que pode ser qualquer, pessoa física ou jurídica? Não tem um negócio desse ou não? Não, esse cara aqui, ó, esse querelante, se houver morte, né, ele pode ocorrer o quê? Pode ocorrer uma substituição processual. Ele vai ser substituído por quem? Pelo CAD. Lembra? Cônjuge, ascendente, Descendente ou irmão. descendente ou irmão. E esse querelante também, ele pode ser representado. Pode ter o quê? Um representante, o quê? Legal. E esse representante legal, ele precisa de procuração com poderes especiais. Não é qualquer procuração. Não é qualquer procuração. É procuração com poderes especiais. É falar assim, ó, autorizo, tá? Passo essa procuração que autorizo Mévio deflagrar ação penal privada em face de Tício pelo crime tal. É assim, tem que vir especificado. É uma procuração com poderes especiais, não é uma procuração qualquer. Não é aquela procuração Pode fazer qualquer coisa. com poderes amplos, não. Tranquilo? Beleza? Ação penal pública. Quem é o titular? MP. Qual a petição inicial aqui? Qual é a exordial acusatória? Qual é o nome da peça? Esse cara ele vai provocar o Estado juiz, mas ele vai provocar formalmente. Vai provocar através de uma petição. Ele vai peticionar. Qual é o nome dessa petição? Denúncia. O nome dessa petição é denúncia. Ele vai oferecer denúncia. A denúncia é a petição inicial. É a peça vestibular, é a inicial acusatória, a exordial acusatória. Vocês precisam dominar esses nomes. Vocês estão na faculdade de Direito, tem que dominar esses nomes. A exordial acusatória, a peça vestibular, a petição inicial, vocês precisam dominar. O professor gosta disso aí, tá? Uma questão discursiva. Tranquilo? A denúncia. Vai oferecer denúncia, tá? Ação penal pública, Ministério Público oferecer denúncia. Beleza? Qual é a regra? A regra é que o MP seja o titular da ação penal. Ele é o dono da lide, ele é o dono dos lides. Essa ação penal pública, ela pode ser o quê? Incondicionada. Condicionada. Ou pode ser também o quê? Condicionada. Condicionada a quê? A representação ou a requisição do ministro da Justiça. Tá? Existe isso também. A ação penal é pública, mas ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou requisição do Ministério da Justiça. O que é essa representação? Essa representação é uma autorização da vítima. Em alguns crimes, o Estado vai dizer, olha só, a ação penal é pública. O Ministério Público vai partir para cima, mas somente se a vítima autorizar. Beleza? Tranquilo? Inquérito policial só será deflagrado se a vítima autorizar. Porque a representação ela pode ser dirigida ao delegado de polícia, ao MP ou ao juiz. Tá? Tranquilo? Não vamos entrar muito nisso aí, porque o professor não deve ter entrado ainda nesse tema, né? Mas a representação ela tem prazo decadencial de 6 meses. Cabe retratação da representação, já falou sobre isso. Tranquilo, gente? Tá? Lembrando aí que cabe. Quando começa a contar esse prazo decadencial de 6 meses? A partir da data em que a vítima sabe quem é o autor do fato. Porque ela vai representar, ela precisa saber quem é. Ela precisa saber quem é o autor do fato. Tranquilo? E aí começa a contar o prazo de quantos meses? 6 meses. É um prazo decadencial.
E uma vez representado, esse indivíduo pode se retratar? No caso de... Cabe retratação da representação? Sim. Cabe retratação da retratação da representação? Sim. Dentro do prazo de 6 meses ou até o oferecimento da denúncia. Beleza? Até o oferecimento da denúncia, o indivíduo pode se retratar, pode voltar atrás. Retratação é voltar atrás da representação. Tranquilo? Mais alguma coisa que eu preciso trabalhar aqui? Acredito que não. Claro que tem muito mais coisa para a gente trabalhar, mas aqui é uma aula de revisão. Ação penal privada. O que eu tenho na ação penal privada? Vou apagar aqui rapidinho. Aqui o titular da ação penal já não é mais o MP. Aqui o titular da ação penal é o querelante, é o ofendido. Eu tenho a ação penal privada, só para vocês lembrarem na prova. Vocês precisam lembrar dessas 3 aqui. Eu tenho a ação penal privada. Eles chamam de exclusiva. Ação penal privada, propriamente dita. Ação penal privada, exclusivamente privada. Às vezes vem assim. Ação penal privada exclusiva. Eu tenho a ação penal privada personalíssima. Eu tenho a ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo? Tá caminhando? Ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada exclusiva é a ação penal privada comum. Ação penal privada exclusivamente privada. Ação penal privada exclusiva, pode vir dessa forma. É a ação penal privada comum, onde eu tenho a figura do CAD, cabe aquela substituição processual, tranquilo? Nessa aqui cabe. Essa aqui, qual é a diferença dessa para essa? Nessa aqui eu posso ter o CAD, se o indivíduo morreu, a vítima morreu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, cabe representante processual, representante, na personalíssima não. A personalíssima, acho que o artigo 239, salvo engano, eu acho que é o único crime hoje que a gente pode falar. Vê se é o 239 aí. Induzimento a erro essencial. Crime de induzimento a erro essencial. Vê se é o 239. Simular casamento. Vê se é esse aqui. Atribuir casamento. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Mediante engano de outra pessoa, mas é casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Induzimento. É o 236, então. É o 236, tá? Não é o 239 não, tá, gente? É o 236. Por isso que a gente sempre fala salvo engano. Salvo engano é para isso, tá? Salvo engano é um salvo-conduto. É o 236. Passei perto. O 236 vai dizer assim, ó. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. O que acontece aqui? Essa aqui até a gente dá um exemplo de uma ação, essa aqui é uma norma penal em branco. O que é erro essencial? O Código Civil vai dizer os casos lá de erro essencial, tá? É uma norma penal em branco. Por exemplo, o indivíduo casou-se, mas não tiveram nenhum contato físico, e ele ocultou ele não tinha um membro, ele não falou nada para outra pessoa. Ele ocultou ali uma situação, correto? Uhum. Esse é o induzimento a erro essencial, tá? Ele induziu a pessoa ao erro. Aí o que diz aqui, o parágrafo único, a ação penal depende de queixa. Se depende de queixa, essa ação penal é privada, porque a peça inicial aqui não é a denúncia. Qual é a petição inicial da ação penal privada? Queixa. Perceba, o legislador precisa dizer assim, ação penal privada? Não. Ele fala o quê? Somente se procede mediante
quando ele fala somente se procede mediante queixa, eu presumo, eu entendo que a ação penal é privada. Porque a peça inicial, a inicial acusatória da ação penal privada é a queixa. E ele fala aqui, ó. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença por motivo de erro, impedimento, anúlio. Não. Aqui no início, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Depende de queixa de quem? Do contraente Do enganado. contraente enganado. Somente esse cara pode ajuizar a ação. É ou não é? Então, somente o querelante. Somente o querelante. Então, essa ação penal, o quê? Personalíssima. Exemplo, artigo 236 do CP. Somente o querelante. E se o querelante morrer? Morre com ele o direito de queixa. O direito de queixa morre com esse indivíduo aqui. Não cabe representação processual, não cabe, representante legal, não cabe CAD, cônjuge, acidente, descendente, morre com o indivíduo ali. A subsidiária da pública, quando que cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Quando lá no... aquele da inércia? Na própria Constituição Federal. O que a Constituição Federal vai dizer? Que quando, na própria Constituição já traz essa situação. Quando o Ministério Público não intentar a ação penal no prazo legal, cabe a ação penal privada. A ação penal privada subsidiária da pública. Qual é o prazo que o MP tem para oferecer ação? Para oferecer denúncia? 5 ou 15 dias. 5 ou 15 dias. Ele tem 5 dias se o indivíduo estiver preso. Se estiver preso, 5 dias. Se estiver solto, 15 dias. Esse é o prazo para o MP. Aí vem o seguinte, olha só. Vamos lá. Preso ou solto. Vamos definir que o indivíduo está preso. Qual o prazo do MP? 5 dias. Ele não ofereceu denúncia, não pediu baixa para complementação, não pediu arquivamento do inquérito, não fez nada, ficou inerte. Ele tem que ficar inerte. Ficou inerte, abre o prazo para quê? Para ação penal privada subsidiária da pública. E qual é o prazo? 6 meses. Ele tem 6 meses. 6 meses para fazer isso. Dentro desses 6 meses, o Ministério Público pode ainda oferecer ação? Pode, ele continua. O Ministério Público perdeu o direito? Não, 6 meses é para quem? Para a pessoa. 6 meses é para o ofendido. Porque ele não teria 6 meses para representar, ele tem 6 meses também para oferecer queixa. Se ele não oferecer queixa 6 meses, ele perde o prazo. Mas o Ministério Público perde prazo? Não, o Ministério Público, ele perde esse prazo aqui. Mas a decadência, não. Até quando o Ministério Público pode oferecer denúncia? Até a prescrição. Depois da prescrição não adianta mais, porque prescreveu o crime, acabou. Aqui, ó, perceba o seguinte. Quem tem legitimidade para oferecer denúncia ou queixa aqui? Os dois. Aqui há uma legitimidade, se o professor perguntar, ele vai ficar muito agradecido se vocês colocarem. Uma legitimidade concorrente. Conseguiu pegar isso aí? Ela não é uma legitimidade concorrente. Tanto o MP quanto a vítima ou o querelante pode um oferecer denúncia e o outro oferecer queixa. Então aqui é uma legitimidade concorrente. Tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu? A ação penal privada subsidiária precisa ocorrer uma inércia. Não é, pediu para arquivar o inquérito. Não, pediu para arquivar o inquérito, não ficou inerte. Pediu baixa para complementação. Pediu baixa para a delegacia para investigar, para isso, para aquilo. Então não está inerte. Inerte não fez nada. Tranquilo? 5 ou 15 dias. Legitimidade concorrente dentro desse prazo aqui. Ok, gente? Qualquer dúvida, só perguntar. Bom que a gente vai sanando as dúvidas aí na medida do possível. Um grande abraço a todos.